Pessoal, então vamos lá, capítulo 10. Olha, o capítulo 10, ele é o segundo capítulo sobre a temática da inclusão, que é o tema desse módulo 3 que a gente está vendo, né? O título dele é O Cego, Renoir, Van Gogh e o Resto. Depois a gente vai ver, depois que a gente terminar de comentar o texto, a gente vai observar a simbologia, o significado desse e o resto aqui no título, tá? Vamos ficar atento nisso aí. O texto, ele é uma crônica do Ivan Ângelo. Você lembra, acho que vocês estão lembrados que a crônica ele é um texto que é criado a partir de uma situação do cotidiano, uma situação simples do dia a dia, mas que provoca reflexões sobre o comportamento humano, sobre alguns aspectos da vida urbana, da vida do homem, ok? Então, o capítulo, ele começa lá com uma situação em que tem um homem lá no Museu do MASP, Museu de Arte de São Paulo, e ele observa que tem dois homens ali e ele começa a olhar para esses dois e fixar a sua atenção neles. Tem, alguma coisa chama a atenção dele e ele começa a observar. O que mais chama atenção inicialmente vai ser o fato de um deles estar falando e o outro ele tem uma aparência de estar desatento, de não estar, o outro tá falando, comentando sobre o quadro, mas ele não está exatamente olhando para o quadro, ele está olhando um pouco para baixo, e ele observa aquela situação curiosa e depois de um certo tempo de observação, ele vai descobrir que um dos homens é cego, que esse homem que tá olhando assim, não tá olhando fixo pro quadro e tal, ele é cego. E que tem um outro, e que o outro ele está descrevendo a pintura para ele. Ele cita a pintura aqui, essa pintura que eles estão observando no início do texto chama Rosa e Azul, um quadro de um pintor famoso chamado Renoir. E aí ele vai ele vai ficar observando os dois ali nessa parte inicial do texto. E chama atenção o fato de os dois parece que tem uma certa intimidade, é familiar, tem uma amizade, o que está descrevendo, falando, ele faz aquilo com boa vontade, enfim. No terceiro parágrafo, ele começa com uma exclamação desse narrador, ele fala cego, mas o que fazia um cego no MASP? Quer dizer, chama a atenção dele, ele acha curioso o fato de ter um cego no museu de arte visual, né? Então, observando pintura, como se ele é cego. Então, isso faz com que ele fique mais atento ainda àqueles dois homens e fique observando os dois ali para entender um pouco aquela situação inicialmente curiosa para ele. Depois vai ser mostrado que o moço que está descrevendo, ele fornece muitos detalhes. Então, o quadro é descrito com uma riqueza, assim, com muitos pormenores. E aí e o moço que está ouvindo, o que é cego, ele pede mais detalhes ainda. Ele pergunta, e o que mais? É parecido com o quê? E aí a gente observa que é ele que pede essa riqueza de detalhes e o outro vai atendendo o desejo dele. Fica uma boa parte, o texto ele fica numa boa parte descrevendo esse quadro. Então tem lá o travessão e a fala do moço que vai descrever com riqueza de detalhes esse quadro. E é um diálogo, né? Vai ter partes aqui em diálogo, que é o moço cego fazendo algumas intervenções, algumas perguntas, enfim. E aí vai ter esse diálogo, às vezes ele vai ser entrecortado por uma reflexão feita pelo narrador. Numa delas, ele fala lá, ainda aqui na 222, algo extraordinário acontecia ali, que eu só compreendia na superfície. Um homem descrevendo para um amigo cego o quadro de Renoir. Por que tantos detalhes? Então ele fica curioso, chama a atenção de por que ele está descrevendo assim com tantos detalhes. Depois volta a descrever. E aí depois de um certo tempo, ele observando isso, você vai aqui na 223, vai ter quase lá na metade da página seguindo a descrição, né? Prevalece aqui a descrição do quadro, o outro contando como que é o quadro, como que é o vestido, como que é o sapato, os detalhes lá
da vestimenta das meninas, enfim. Depois o narrador fala, afastei, olhei de longe. E aí ele observa, e aí ele faz uma experiência, ele resolve fazer uma experiência. Fechei os olhos para ver melhor. Pessoal, observa isso, destaca aqui no texto, onde você achar aqui. Fechei os olhos para ver melhor. Existe uma aparente contradição aqui, né? Como assim fechar os olhos para ver? O narrador, nesse momento aqui, ele está querendo viver a experiência que aquele homem cego estava tendo. Ou seja, ele queria enxergar um quadro, né? Uma imagem com os olhos fechados, ou seja, apenas com a descrição. A partir da descrição, a partir das palavras, ele fazia a construção da imagem na sua mente, né? Então é isso que estava sendo feito. E aí ele quer fazer essa experiência, por isso que ele faz essa afirmação aqui, fechei os olhos para ver melhor. Ver a imagem com as palavras, né? A construção da imagem através das palavras. Aí aparece uma outra situação, ele conta que o guarda observa, né? Percebe que ele está observando aqueles dois e ele comenta... Esses dois, eles sempre vêm aqui, mas eles só observam uns 2 quadros por vez e vão embora, porque o moço que é cego enjoa. Ele é cego, mas ele é muito rico. Ele era fotógrafo e ficou assim depois de um acidente. Então aí ele tem uma informação que responde um questionamento que ele fez aqui atrás do texto. Por que tanta riqueza de detalhes? Olha, se a gente pensar, a profissão de fotógrafo é uma profissão que exige detalhes, né? Então, quem trabalha nessa profissão tem que... ele valoriza, né, a riqueza dos detalhes, ou seja, para ficar bonita a foto, para pegar um ângulo melhor, para pegar um fundo melhor, enfim, tem que ter a observação dos detalhes. E aí, isso explica o fato de esse homem querer tantos detalhes ali dos quadros, né, do primeiro quadro, depois eles começam a descrição de outro, do Van Gogh. Porque a profissão está relacionado com a profissão dele, já que ele era habituado a valorizar aqui os detalhes, certo? Depois, para fechar o texto, no final lá, ele observa lá que ele fala que a construção do quadro na mente de alguém chama a atenção dele, e ele termina a crônica fazendo essa reflexão de que o quanto que ele achou interessante essa situação de um cego enxergar com as palavras, né, a partir das palavras de alguém. E ele fala que ele vai embora e deixa os dois ocupados a pintar o filho do carteiro do Van Gogh. Então, esse filho do carteiro é o nome de uma outra pintura do Van Gogh. E aí ele fala que deixou os dois a pintar. Claro que o pintar aqui é o pintar com as palavras, não é o pintar no sentido literal, certo? Olha, volta lá pro título agora. O cego, que é um dos personagens principais aqui, Renoir, Van Gogh, que são 2 pintores famosos, e o resto. Esse título, esse e o resto aqui, leva a gente a pensar no seguinte, que tem uma situação que é descrita aqui, mas o que mais, dentro de todo aquele contexto ali de um museu, de arte, o local em que ele estava e tudo, dentro aquele universo que o narrador estava envolvido, inserido, o que mais chamou a atenção dele foi a situação específica ali envolvendo o cego e os pintores, ou seja, um cego se interessar pela pintura. Então, diante do quanto que isso chamou a atenção dele, o resto é resto, ou seja, o resto, as outras coisas naquele ambiente, naquele contexto, não são tão importantes. O mais importante é isso, né? Um cego interessado por pinturas, né? E por esses 2 pintores, certo? Então, olha, com essas observações, né, com essas colocações, eu penso que você consegue responder as 7 questões aí da página 224 e 225. Dúvidas, pode me procurar no privado que a gente conversa, tá? Um abraço.